Senhoras e senhores, companheiros rotarianos, autoridades presentes, perdão, convidados e amigos, é com enorme honra e alegria que recebemos nessa ocasião uma liderança que inspira pelo exemplo, pelo compromisso com o servir e pela trajetória de dedicação ao ideal rotário. Nosso convidado é um rotariano cuja história se confunde com a própria essência do Rotary. Trabalho incansável, visão global, empatia local e profunda fé no poder da ação conjunta. Com uma atuação destacada em diversos cargos no Rotary, tanto em nível de clube como em esferas distritais, regionais e internacionais, ele representa com brilho o Brasil no cenário rotário mundial. Seu nome é sinônimo de liderança, ética, envolvimento comunitário e promoção da paz e de compreensão entre os povos. Como diretor do Rotary Internacional, ele carrega a responsabilidade de conectar culturas, inspirar projetos transformadores e impulsionar o movimento rotário a novos patamares de impacto e relevância. É com privilégio para todos nós contar com a sua presença e ouvir as suas palavras que certamente trarão luz, motivação e novos horizontes para a nossa caminhada rotária. Com muito orgulho, convido ao palco o companheiro José Antiório, diretor de Rotary Internacional, ao qual peço uma salva de palmas. Obrigado. O nosso querido protocolo foi muito... Nosso protocolo foi muito gentil para comigo, mas eu fico muito honrado em poder estar aqui nesse clube, que é muito querido meu, em várias oportunidades, desde o Alto de Pinheiros, lá no restaurante Ponteio, até o Jardim das Bandeiras, no Clube Inglês, né? E aqui eu tenho grandes amigos do passado e hoje do presente, e com certeza teremos muitos amigos do futuro. O Rafael pediu para eu e o Zacarias, nosso governador, que tive a honra de tê-lo como meu presidente quando eu fui governador, e depois se tornou governador, nos pediu para que falássemos um pouquinho da estrutura de um clube, o que o clube faz. Antes disso, eu queria fazer algumas lembranças. Outro dia eu falei com o Rotary Clube de São Paulo, e muitas vezes a gente está numa instituição e a gente desconhece o que é essa instituição. Então eu começaria dizendo a vocês que nós somos o Rotary Internacional. Nós, no Rotary Internacional, nós temos dois segmentos: os voluntários, que somos nós, e os profissionais, que é o staff. Muito bem, o staff é que realmente comanda o Rotary em nível internacional, através de uma pessoa que nós denominamos de secretário-geral, mas para o público em geral nós chamaríamos de CEO. E esse secretário-geral é que coordena todos os comitês existentes, todo o staff na área de marketing, na área de desenvolvimento do quadro associativo, na área da Fundação Rotária, enfim, ele que comanda administrativamente e financeiramente o Rotary Internacional. Do outro lado, nós temos a representação dos voluntários, que somos nós. E esses voluntários são quem? É um presidente de RI e mais 17 diretores. Nós nos reunimos lá, o presidente em exercício, o vice-presidente e também o presidente indicado e o presidente eleito, além de 17 diretores. E nós levamos os anseios das nossas comunidades para o board transmitir ao secretário, o secretário-geral, o nosso CEO, para que possamos idealizar projetos junto às nossas diversas comunidades. Hoje nós estamos com aproximadamente 36, 37 mil rotarianos em todo o mundo, em todas as partes, inclusive em alguns países que no passado não poderiam participar de Rotary, o caso da Rússia e tantos outros, Ucrânia. E para nós é uma honra muito grande ter essa instituição aonde nós fazemos parte com muito orgulho e com muita dedicação. Muito bem, descendo um pouco, né, saindo lá do board do Internacional, aonde nós estamos instalados lá em Evanston, no estado de Illinois, Chicago, a gente vem para os nossos distritos. O distrito, ele possui um nome chamado governador.
né? Aqui, atualmente, nós tivemos o Zacarias como governador e eu também como governador. E quem sabe, algum dia nós teremos outros como vocês, podendo ser governadores de Rotary. E esse governador coordena um grupo de clubes, né? Então, aqui no nosso distrito, por exemplo, hoje, nós temos uma governadora, que é a governadora Diva Fonseca, que esteve aqui há pouco tempo na nossa transmissão de cargo, e temos o número de clubes existentes, aproximadamente hoje entre 84 e 90 clubes rotários, alguns virtuais e outros presenciais, como é o caso deste clube aqui, né? Então, assim, a estrutura do Rotary como um todo, assim, bem em passant, né? Aí vem o quê? Os clubes, e aí é onde nós estamos aqui, né? O que é um clube? Né? O que é um clube? Para eu dizer o que é um clube, primeiro eu preciso dizer o que é o Rotary, né? Então, o Rotary é uma instituição de homens e mulheres, desde 1988, mulheres que normalmente são ou deveriam ser lideranças nas diversas comunidades a que pertencemos. Então, isso é o Rotary, onde estaremos nós, cada um de nós, com uma certa representação profissional. Não é lugar de dinheiro, nem lugar daqueles que não têm nenhuma atividade profissional. E esse grupo de pessoas, de lideranças profissionais, se encontram, como nós estamos nos encontrando hoje, semanalmente, e semanalmente nós trocamos ideias. Ao mesmo tempo que trocamos ideias, nós procuramos fazer novas amizades. Por exemplo, eu tenho aqui o Rafael, que eu o conheço desde a época que eu fui governador do Rotary, aonde ele, a sua esposa Marili, e tinha um grande companheiro aqui, o Leão, né? O Cláudio Leão e a sua esposa, nós tivemos uma excursão ao Paraguai, né? E eles estiveram juntos, e de lá para cá, nós sempre estamos como amigos. Não só o Tricário, como é o caso do Sidney também, que há tanto tempo pertenceu ao Rotary Clube de Pinheiros, depois esteve no Rotary Clube Jardim das Bandeiras. Hoje estamos vendo aqui o caso do Nasser, e assim o Vergamini, pessoas que a gente vai conhecendo, o Lino. Quando eu cheguei aqui, já encontrei o Lino, eu falei assim, você é o tesoureiro, porque é tradicional, né? Então, somos lideranças profissionais que nos encontramos semanalmente, fazemos novas amizades. Hoje eu estou conhecendo vários de vocês, são novas amizades, mas estou lembrando dos antigos também, né? O caso do Ugolini. Quando eu fui governador, o Ugolini me deu um cheque bonito, numa madeira e etc., $7.000 para contribuição à Fundação Rotária. Assim como o Luiz, que eu tive lá diversas vezes no seu camp, né? E que vocês hoje têm esse magnífico instrumento, essa edificação fantástica. Muito bem, então somos liderança, que nos encontramos fazendo grandes amizades e vamos trocando ideia. E à medida que você troca ideia, você sente, como liderança profissional e dentro de uma determinada comunidade, um território aonde esse clube está inserido, nós começamos a verificar as necessidades das nossas comunidades. Então, eu posso verificar que a juventude não caminha bem, eu posso fazer um projeto para a juventude, nós temos o RILA, nós temos o Rumo, e temos o Interact, temos o Rotaract. Vejam como é uma coisa que vai distendendo a diversos setores. Ou nós podemos ter a ética profissional entre as diversas atividades. O advogado, o engenheiro, o médico, o dentista, o comerciante, o industrial, o professor, o psicólogo, enfim, todas as categorias profissionais. Então nós vamos destacando aquilo que a comunidade precisa. O caso de vocês aqui. Nós temos este camp, que para mim é o exemplo de um projeto que, se vocês não fizessem mais nada neste clube, só o projeto do camp seria uma honra para toda a comunidade onde nós estamos inseridos. E é um trabalho sério,
honesto, sem lucratividade, mas que deve ser retribuído à sociedade que nos abriga. Além do campi, nós podemos citar outros exemplos. Aliás, eu tenho comentado nas reuniões de transmissão e posse que o Rotary não é um clube de varejo. O Rotary é um clube de atacado. O que significa não ser de varejo e ser do atacado? Esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho de atacado. Vocês, quantos jovens já participaram deste campi e quantos trabalhos dignificantes já fizeram junto às nossas comunidades? Um outro exemplo que eu posso dizer, quando eu tive a honra de ser governador do Distrito 4.610, que depois foi se transformando, e hoje é o 4563, nós fizemos um projeto, o Vergabini, que é lá do HC, né? Fizemos um projeto de $400 mil em 1997, vejam bem, 97, $400 mil era muito dinheiro. Para fazer o quê? Um laboratório para treinamento de médicos de microcirurgias reconstrutivas de acidentes do trabalho. Até os dias de hoje, nós já treinamos nesse projeto aproximadamente 4 mil médicos, que são especialistas hoje em reconstrução de pessoas de acidentes do trabalho. Eu tive a oportunidade de ver uma vez lá no HC, um rapaz que foi todo eletrificado no seu braço e com o trabalho feito pelos nossos médicos, treinados pelo nosso laboratório, foram fazendo as diversas aplicações para chegar a um braço normal e que pudesse ser recordado daquilo que ele teve quando nasceu. Então, esse é um trabalho extraordinário. O de vocês também é um trabalho extraordinário. O outro projeto muito interessante é aquele internacional, que é da erradicação da polio, né? Eu tenho certeza que vocês, como eu, fizemos, quando éramos crianças, né, uma vacina contra a polio, né? E eu tive a oportunidade, em 85, liderado por um governador extraordinário chamado Maximiliano Feber, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho de arrecadação de fundos dentro do nosso distrito para que nós pudéssemos erradicar a poliomielite no Brasil. E nós conseguimos, antecipadamente, porque nós tínhamos que arrecadar 120 milhões de reais, na época, não sei, era cruzeiro, né? E nós conseguimos arrecadar antes da erradicação ser concluída. E nós conseguimos no Brasil a erradicação em 1990 e o governo admitiu que nós tivéssemos contribuído para a erradicação em 1994. Então, vejam que trabalho. E o que é a polio, né? Hoje eu estava, inclusive, vendo uma fotografia de quando eu me formei no 4º ano de grupo, na escola pública, que eu só estudei em escola pública, graças a Deus. Eu estava olhando e eu tinha 3 ou 4 companheiros que tinham o problema da polio. Aquela perna mais fina e que também capengavam para caminhar e que às vezes eram alvos, diferentemente de hoje, alvos de bullying pelos outros companheiros, né? Então, foi um trabalho hercúleo que foi feito pelo Rotary através dos diversos clubes. Naquela época, como eu falei do nosso roteiro de hierarquia, nós temos também a Fundação Rotária. A Fundação Rotária é que nos dá a possibilidade de fazer esses grandes projetos. Como? Eu contribuo e eu oportunizo um projeto para a nossa comunidade. Então, a Fundação Rotária é o órgão principal no trabalho rotário, porque com as arrecadações que nós fazemos, aquilo que o pessoal chama título Paul Harris, né? Título benfeitor, título com uma safira, 2, 3, 4, 5, um rubi, e depois chamam até de Major Donor, que são os grandes contribuintes da Fundação Rotária. Com esses recursos é que nós fazemos. Porém, a época que nós estávamos tentando erradicar a polio no Brasil,
Teve um rotariano do Rotary Clube de São Paulo, dono daquelas baterias Saturnia, os mais antigos devem se lembrar, né? E ele deu uma grande soma de recursos e nós começamos a fazer assim, eu dou $500 e o companheiro da Saturna me dá $500. Faria 1.000 e nós arrecadávamos um título Paul Ehrens. E com isso, nós somos chegando a um número excepcional de recursos para erradicar a polio no Brasil. E vocês, se observarem bem, hoje não temos, mas tem aparecido um ou outro em algum lugar. Aqui no Brasil. É a nossa grande preocupação. Mas existem preocupações nesses países endêmicos, né? No caso, Afeganistão, Paquistão, na Índia, inclusive. E se esse vírus vem para cá, o doutor Zacarias podia dizer melhor do que eu, que é uma situação muito delicada. Então, vejam, isso daqui é o trabalho que Rotary faz. Então, somos rotarianos que procuramos ter uma dignificação profissional, né? Que nos encontramos sempre, principalmente todas as semanas, elaboramos coisas de amizade. Por exemplo, o Nasser veio aqui falar sobre a corrida da amizade, né? É o Osvanir. O Osvanir foi rotariano do Rotary Clube de Carapicuíba, onde eu fundei aquele clube, e depois ele foi para o Barueri. Então, é um ato de amizade. É ali que a gente vai congraçando uma pessoa com o outro. Às vezes surge um filho de um casando com a filha do outro, existe um encontro. Por exemplo, sexta-feira eu fui convidado pelo presidente do São Paulo para participar de um encontro na casa dele, com outros companheiros rotarianos. Isso é muito importante hoje, principalmente nós que não estamos na nossa juventude, né? Nós já estamos numa fase que, às vezes, a gente tem dificuldade com os próprios filhos, né? Os próprios filhos começam a crescer e começam a cuidar das suas vidas. E nós vamos ficando do lado. E se eu estiver dentro de uma instituição como o Rotary, eu posso criar novas amizades a cada vez mais, né? Então vejam como é o trabalho de Rotary. Agora, para tudo isso acontecer, nós precisamos ter um clube, né? E aqui que eu chego. E um clube, ele tem um conselho diretor. E esse conselho diretor é composto de vários cargos, a começar do seu presidente e até o seu conselheiro pessoal, ou os conselheiros. E esse clube tem por obrigação, primeira, ter uma carta chamada Carta Constitutiva. E essa carta constitutiva é fornecida pelo Rotary Internacional como se fosse uma franquia para utilizar o nome da nossa instituição. Esse é clube. E esse clube tem que seguir os princípios e os objetivos de Rotary. Primeiro, a famosa prova quádrupla. Está aqui, né? Eu falo a verdade, porque eu não posso ser um gozador, um mentiroso. Eu tenho que sempre procurar falar a verdade para todas as pessoas, seja na minha profissão, seja na minha residência, seja com meus filhos, com meus amigos, e principalmente eu tenho que falar a verdade com os nossos trabalhadores, porque eles são a força de trabalho que nos permite que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Então, eu sempre falo, porque eu presido a Federação das Escolas Privadas no Estado de São Paulo, são 11.000 escolas, então nós fazemos as convenções coletivas e a gente procura com honestidade, porque tem muita pilantragem no meio, não nosso, mas tem por aí, quer dizer, ter uma aproximação entre os ideais do trabalhador juntamente com a necessidade dos empresários. Isso é buscar a verdade. Depois, é justo para todos os interessados? Bom, eu não posso ter justiça para mim e não ter justiça para o outro, né? Então, eu preciso de justiça. A justiça que anda nesse país, principalmente com algumas avacalhações, né? Talvez pela própria forma da formação dos juízes, dos magistrados, dos procuradores, dos promotores e também
dos desembargadores, né? Eu tenho a oportunidade de ter vários amigos, alguns até desembargadores, tenho amigos juízes sérios, mas eu conheço muitos que divagam na sua profissão. Tem juízes que hoje nem leem a peça. Manda o rapaz, o oficial de escritório deles lá, que tem um nome lá, para ler, e ele depois, baseado naquilo que o cara fala, ele faz uma sentença. Não é justo isso, tá? E isso tem acontecido muito no Brasil e no mundo inteiro, não é só no Brasil. Um outro detalhe, nós, quando vamos a uma eleição, nós procuramos escolher o melhor homem ou a melhor mulher para nos representar. E às vezes eles chegam por lá e se locupletam dentro do poder legislativo, principalmente. Olha como é difícil a sociedade sobreviver perante uma situação que nós convivemos hoje. Por isso, é justo para todos os interessados, é uma finalidade das mais importantes para que nós possamos ter a realização, seja profissional, seja de companheirismo, seja familiar. O terceiro item é criar boa vontade e melhores amizades. É do jeito que eu falei, não preciso comentar de novo, tá? Criar amizades é aqui, né? Criar novas amizades é aqui. E ter sempre boa vontade um com o outro. Vocês imaginam, por exemplo, o Lino, né? O Lino, ele foi tesoureiro, que eu me recordo, do governador Darcy, né? Eu me lembro que na conferência distrital lá, o Lino sofrendo para pagar as contas e sofrendo para receber os valores necessários. Então, eu diria, nós precisamos ter boa vontade para o Lino não ser tão sacrificado. O Ugolini aqui, né, como o Luiz, na parte do camp, né? Quer dizer, eles precisam da colaboração nossa, precisam da colaboração do clube. E depois, o será benéfico para todos os interessados. Diante de tudo aquilo que nós conversamos, temos que ter a seriedade para fazermos o bem para todos nós. Esse é o trabalho de Rotary, né? Por isso que eu falo que o Rotary não é uma instituição de varejo, né? É uma instituição de atacado. Vejam vocês, o Zacarias, o Alfredo não está aqui, né? Alfredo, né? Alfredo? Alexandre. O Alexandre não está aqui, o Humberto, que estava também, nesse programa tão importante da hepatite, né? Que vocês fazem parte essencial, né? Quer dizer, quantos testes já foram feitos para verificar se são ou não são, nas nossas comunidades, algum portador de hepatite, né? E aí vai para uma rua como lá em Osasco, tem um calçadão, vamos lá, fazemos os testes, os rotarianos fazendo o teste ali, porque esse negócio de contratar gente para fazer não está certo, não é Rotary isso. Senão nós não somos companheiros que atuamos diante das nossas comunidades. Então, meus companheiros, esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Agora, para que nós façamos tudo isso, nós temos que construir o clube. E o clube é construído com a adesão de mais rotarianos a cada dia, né? Nós precisamos de gente. Todos nós precisamos de gente, seja na família, seja na área profissional, seja nas nossas comunidades. E como nós vamos buscar essas pessoas? Se nós temos amizade aí fora, eu vou destacar pessoas que poderiam nos colaborar, né? Eu, por exemplo, o Sidney me perguntou aqui, antes do começo nosso, da ACM. Eu sou presidente da ACM de São Paulo e nós temos uma ACM magnífica, mas uma foi feita aqui em Pinheiros. E quem idealizou foi um grupo de pessoas fantásticas, lideradas por um ex-governador nosso falecido, o nosso querido Máximo Martins da Cruz, que foi presidente do CREA e diretor também da Escola de Engenharia em Taubaté. E, além disso, teve um outro governador, que era aquele turco, Jorge Narra Siufi, né? E nós fizemos uma CM aqui, né? Como é que a CM nasceu? Na busca de recursos da própria comunidade. Hoje a CM, só em São Paulo,
atende aproximadamente 30 mil titulares, mais uns 15 mil, como é que chama isso? Dependentes. Então, é um trabalho realizado pelo Rotary, aqui de Pinheiros, entende? De Pinheiros. E a gente encontra vários outros projetos dignificantes que são feitos. E isso só ajuda o quê? A buscar a coisa mais importante, que aqui não está, que é a paz mundial, né? Hoje, nós estamos com 100 países aproximadamente em guerra, né? Uns em guerra com armas e outros com guerra de cabeças, de mentes, talvez até aqui no Brasil, ou talvez nos Estados Unidos, ou talvez na Ucrânia, ou talvez na Rússia, enfim, temos mais em Gaza, Iraque. A situação é muito complexa hoje. E a busca do rotariano é da compreensão e a paz mundial. Por isso, gente, nós estamos aqui hoje para bater esse papo com vocês. Não é uma palestra, é um diálogo, é uma conversa. E eu espero que vocês continuem crescendo no desenvolvimento do quadro associativo, coisa que todo governador que passar aqui vai falar para vocês. Eu não vou ser diferente. E contribuir à Fundação Rotária. Crescer para termos novas amizades e também para realizarmos projetos. E contribuir à Fundação Rotária para que esses projetos sejam implantados. Com dinheiro, a gente faz. Sem dinheiro, nós não fazemos. Esses trabalhos que são feitos, principalmente comunitário, sem a participação da Fundação Rotária, não é um trabalho que dá um retorno fantástico, porque nem sempre o dinheiro acontece. E quando você tem a colaboração da Fundação Rotária, o dinheiro poderá vir através de grandes subsídios que nós temos do Rotary Internacional. O exemplo que eu comentei aqui, o exemplo da polio, né? O exemplo do microcirurgia aí no HC, esse trabalho da hepatite que está sendo feito aí por um grupo de pessoas e que foi aderido pelo Rotary Internacional, começou quando eu fui diretor e até hoje está vencendo em todos os campos. Portanto, eu agradeço imensamente e me coloco aqui à disposição caso alguém queira fazer alguma colocação. Muito obrigado.